Padre Malachi Martin e o exorcismo que desafiou a fé Roma, 1958. A chuva batia nas janelas do Pontifício Instituto Bíblico como dedos impacientes. O jovem Malachi Martin, então com 28 anos, estudava à luz de uma vela, seus olhos percorrendo manuscritos em aramaico quando sentiu algo que nunca esqueceria, um frio que não vinha do inverno romano, mas de algum lugar muito mais profundo e antigo. Ele levantou os olhos e viu sua própria respiração condensando no ar. A vela tremulou, quase se apagando. E então ouviu um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria mente, em uma língua que não deveria conhecer, mas compreendeu perfeitamente. Você ainda não está pronto, padre. Mas logo estará. Nova York, outono de 1975. 17 anos haviam se passado desde aquela noite em Roma. Malachi Martin não era mais o jovem jesuíta idealista. Havia deixado o sacerdócio ativo, tornado-se um autor controverso, um erudito que alguns chamavam de gênio e outros de herege. Vivia em um modesto apartamento no Upper West Side, cercado por livros em dezenas de idiomas e manuscritos que poucos no mundo poderiam decifrar. O telefone tocou às 3 da manhã. Alô? Sua voz estava rouca, mas alerta. Quem trabalhava com os mistérios que ele estudava aprendia a dormir levemente. Padre Martin? A voz do outro lado tremia. Meu nome é Richard Connors. Sou psiquiatra no Hospital Bellevue. Por favor, não desligue. Sei que o senhor deixou a ordem, mas preciso de sua ajuda. Não sei mais quem chamar. Malachi acendeu o abajur, seus olhos cansados focando em uma fotografia emoldurada em sua mesa. Ele próprio, décadas mais jovem, ao lado do Papa Pio XII. Continue, disse simplesmente. Há uma menina. 16 anos. Sarah Blackwood. Está internada há 3 semanas. Tentamos tudo, antipsicóticos, sedativos, terapia eletroconvulsiva. Nada funciona. E as coisas que ela sabe. A voz do médico falhou. Ela sabe coisas que não poderia saber. Sobre mim. Sobre minha família. Sobre meus pecados mais secretos. Malachi fechou os olhos. Conhecia bem aquele padrão. Ela fala em línguas que não estudou? Silêncio. Então, latim, aramaico. E algo que meu colega, que é de origem assíria, jurou ser sumério antigo. Padre Martin, uma adolescente de Queens, não deveria conhecer dialetos mortos há 3.000 anos. Não me chame de padre, disse Malachi, mas sua voz estava suave. Estarei aí em 1 hora. Enquanto se vestia, olhou para seu reflexo no espelho. Aos 45 anos, seu rosto mostrava as marcas de batalhas que ninguém via, linhas profundas ao redor dos olhos, fios grisalhos nas têmporas, e algo mais, um conhecimento nos olhos que vinha de ter olhado para abismos que a maioria das pessoas negava que existissem. Do armário, retirou algo que não usava há anos, uma estola roxa, surrada e manchada. Passou os dedos pelo tecido, lembrando-se de outras batalhas, outras noites escuras. Ainda não está pronto, sussurrou a memória. Mas agora estou, respondeu em voz alta ao quarto vazio. O encontro. O Hospital Bellevue à noite tinha a atmosfera de uma catedral profanada. Malachi caminhou pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes pálidas, seus passos ecoando no linóleo desgastado. O Dr. Connors o esperava na entrada da ala psiquiátrica, um homem de meia-idade com olheiras profundas e mãos que tremiam ligeiramente. Obrigado por vir, disse ele, apertando a mão de Malachi com força desesperada. Sei que isto deve parecer absurdo para um homem de sua educação. Doutor, Malachi interrompeu gentilmente. Tenho 3 doutorados, fluência em 17 idiomas, e passei dezenas de anos estudando os aspectos mais obscuros da teologia e da história. E posso lhe assegurar, o universo é muito mais estranho do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Eles caminharam pelo corredor até uma porta reforçada. Do outro lado, Malachi podia ouvir cantoria? Não, não era exatamente canto. Era uma entonação rítmica, palavras em uma cadência que fazia seus ossos vibrarem desconfortavelmente. Ela começou isso há 3 horas, disse Connors. Não para nem para respirar. É humanamente impossível. Malachi reconheceu algumas palavras. Sumério. Uma invocação a Nergal, o deus mesopotâmico da pestilência e da morte. Seu estômago se apertou. Quantas pessoas estão na sala com ela? 2 enfermeiras e um guarda de segurança. Ela,
Ela tentou se ferir. Repetidamente. Tivemos que usar contenções. Remova-as. Connors olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Ela é perigosa. Para si mesma e para outros, eu sei. Mas contenções físicas são inúteis contra o que ela enfrenta. Pior, são contraproducentes. Remova todos da sala. Eu entrarei sozinho. Isso é loucura. Malachi virou-se, e havia algo em seus olhos que fez o psiquiatra recuar involuntariamente, uma autoridade antiga, uma certeza que transcendia credenciais acadêmicas. Dr. Connors, o senhor me chamou porque sua ciência falhou. Agora deve confiar na minha. Remova todos. Eu assumo total responsabilidade. 5 minutos depois, Malachi estava sozinho diante da porta. Podia ouvir o cantarolar dentro da sala, agora intercalado com risos, mas não eram os risos de uma menina. Eram camadas de vozes, algumas graves como o trovão subterrâneo, outras agudas como o vidro quebrando. Ele fechou os olhos, respirou profundamente, e começou uma oração silenciosa. Não as orações que havia aprendido em Roma, mas algo mais antigo, palavras que conhecia de seus estudos mais obscuros, invocações de proteção que datavam dos primeiros dias do cristianismo, quando a linha entre fé e magia era muito mais tênue. A porta se abriu. A sala estava gelada, apesar do radiador funcionando no canto. Sarah Blackwood estava na cama, seu corpo pequeno e frágil contrastando terrivelmente com a presença que preenchia o quarto. Seus olhos, ou o que ocupava seus olhos, fixaram-se em Malachi imediatamente. E sorriram. Malachi Ben Aron, a voz que saiu da menina não era humana. Era um coro, masculino e feminino, jovem e velho, tudo ao mesmo tempo. Conhecemos você. Lembramos de Roma. Naquela noite quando sussurramos em seu ouvido e você fugiu, covarde, de volta para seus livros e pergaminhos. Malachi não respondeu imediatamente. Aproximou-se devagar, seus olhos nunca deixando os da menina. Havia protocolo para essas coisas, rituais estabelecidos pelo Rituale Romanum. Mas Malachi havia aprendido que cada caso era único, cada batalha exigia sua própria estratégia. Sarah, disse ele suavemente, ignorando a entidade. Sarah Blackwood, pode me ouvir? O rosto da menina contorceu-se em uma careta impossível, quase como se os ossos sob a pele estivessem se movendo. Sarah está muito longe agora. Está em um lugar onde sua luz não alcança, padre sem batina. Você acha que pode salvá-la? Você que abandonou seus votos? Você que questiona seu próprio Deus? Pela primeira vez, Malachi sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você está certo. Eu questiono. Eu duvido. Eu caí e me levantei 1000 vezes. E sabe de uma coisa? Isso me torna mais forte, não mais fraco. Porque minha fé não é cega obediência. É uma escolha diária, consciente, de acreditar que a luz existe mesmo quando estou cercado pela escuridão. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, um gesto casual que surpreendeu a entidade. Não vim para gritar comandos em latim ou jogar água benta em você. Vim para conversar. Porque, veja bem, você também já foi algo diferente uma vez. Antes da queda. Antes da escolha. O quarto ficou absolutamente silencioso. Até o som distante do hospital pareceu desaparecer. Os olhos da menina piscaram. Por um momento, apenas um momento, Malachi viu confusão ali. Não ouse nos patronizar com sua falsa compaixão. Não é falsa, disse Malachi calmamente. Sinto pena de você. Genuinamente. Deve ser exaustivo, toda essa raiva, todo esse ódio, século após século. Nunca descansando, nunca encontrando paz. Apenas buscando destruir o que não pode ter. Ele inclinou-se para a frente, sua voz baixa mas clara. Mas Sarah ainda pode ter paz. E eu não vou deixar você roubá-la dela. A batalha. O que aconteceu nas próximas 8 horas desafiaria qualquer explicação racional. Malachi Martin, o erudito que havia debatido com teólogos em 3 continentes, que havia traduzido os manuscritos do Mar Morto, que havia aconselhado papas, esse homem entrou em uma guerra que não se travava com espadas, mas com palavras, vontade e fé. A entidade, e Malachi rapidamente percebeu que havia mais de uma, resistiu com uma ferocidade que ele não havia experimentado antes. Elas conheciam seus segredos, seus medos, suas dúvidas mais profundas. Sussurravam sobre Roma,
sobre as razões pelas quais ele havia deixado o sacerdócio, sobre relacionamentos fracassados e promessas quebradas. Você é um fraude, sibilavam as vozes. Um padre sem paróquia. Um soldado sem exército. Acha que pode nos enfrentar sozinho? Mas Malachi havia aprendido algo crucial em seus anos de estudo. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. Às 5 da manhã, enquanto a cidade começava a despertar lá fora, algo mudou na sala. A temperatura, que havia caído tanto que Malachi podia ver gelo formando-se nas janelas, começou a subir. As vozes, que haviam sido um rugido constante, começaram a falhar. E então, pela primeira vez em horas, ouviu outra voz, fraca, assustada, mas inconfundivelmente humana. Por favor, me ajude. Sara estava retornando. Malachi pegou sua mão. Estava gelada, mas pulsava com vida. Estou aqui, Sara. Você é mais forte do que eles. Você sempre foi. Não consigo, eles são muito fortes. Não, disse Malachi firmemente. Eles querem que você acredite nisso. Mas eles são parasitas. Você é a verdadeira força aqui. Este é seu corpo, sua mente, sua alma. E eu comando que eles saiam. Ele não usou latim eclesiástico. Não seguiu o ritual romano. Em vez disso, falou em aramaico, a língua de Cristo, palavras de autoridade e amor, comando e compaixão entrelaçados. O corpo de Sara arqueou-se, um grito escapando de sua garganta, mas desta vez era sua própria voz, liberando anos de dor, medo e raiva reprimidos. A sala tremeu. A lâmpada explodiu, mergulhando-os na escuridão. E então, silêncio. Quando Malachi conseguiu acender um fósforo, viu Sara deitada na cama, inconsciente mas respirando calmamente. Seu rosto, que havia estado contorcido em ódio sobrenatural por semanas, estava sereno. Ela estava livre. Uma semana depois, Malachi Martin estava em seu apartamento, terminando de empacotar alguns livros, quando o telefone tocou. Era o Dr. Connors. Pensei que gostaria de saber, disse ele, sua voz cheia de admiração. Sara acordou há 3 dias. Ela está bem. Não se lembra de nada das últimas semanas. Os exames neurológicos estão normais. É como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu, disse Malachi suavemente. E ela vai precisar de apoio. Terapia. Tempo para processar tudo, mesmo que não se lembre conscientemente. Claro. Já organizamos tudo isso. Uma pausa. Padre Martin. O que realmente aconteceu naquela noite? Malachi olhou pela janela, para a cidade se estendendo abaixo dele, milhões de almas vivendo suas vidas, a maioria felizmente inconsciente das batalhas invisíveis sendo travadas ao seu redor todos os dias. Aconteceu que uma menina foi lembrada de sua própria força. E que a escuridão, por mais poderosa que pareça, sempre recua diante da luz, mesmo quando essa luz está tremulando, duvidando de si mesma. Ainda não entendo. Como você fez isso? Sem os rituais oficiais, sem a aprovação da igreja. Doutor, disse Malachi, e havia algo de definitivo em sua voz, a fé não vem de rituais ou instituições. Vem de uma escolha consciente de acreditar que o amor é mais forte que o ódio, que a esperança pode vencer o desespero, que cada alma humana tem um valor infinito pelo qual vale a pena lutar. Ele desligou o telefone e voltou a olhar pela janela. Em algum lugar lá fora, Sarah Blackwood estava começando a reconstruir sua vida. E em algum lugar, nas sombras onde a luz comum não alcançava, outras batalhas estavam sendo travadas. Malachi Martin pegou sua estola roxa surrada, passou os dedos pelo tecido manchado, e sorriu. Ele ainda tinha dúvidas. Ainda questionava. Mas havia aprendido lição mais importante. A fé mais forte não é a que nunca vacila, mas a que escolhe acreditar apesar das dúvidas. Seu telefone tocou novamente. Outro hospital. Outro caso que a medicina não podia explicar. Ele atendeu. Estarei aí em 1 hora, disse. E foi.